O que é que eu faço? Eu não quero ser castrado. Quem diria que eu ia renascer no corpo de um Suzuki? E daqueles com uma linhagem tão pura que chega a ser estúpida. Dizem que nem uma descarga de 220 volts lhe faz moça. Mas agora, eu não quero morrer, muito menos ser castrado. O antigo dono deste corpo, durante o seu, virou a casa do avesso. A minha dona, que é polícia, perdeu a paciência. Marcou uma consulta no veterinário durante o dia. E à noite, vai-me arrancar as peças. Apesar de estar ligado a um sistema. Este é um sistema de cão-polícia. Tenho de apanhar criminosos para desbloquear recompensas. Mas digam-me lá, que esquadra de polícia a sério é que ia querer um Suzuki como cão-polícia? Quando aquela mulher voltar do trabalho, a minha vida de cão vai ficar incompleta. Tenho de fugir, apesar de a minha dona ser bonita, ter um corpo de brasa, e ser a beldade da esquadra. Agora quer fazer mal a esta flor. Como é que eu não havia de fugir? Examinei calmamente esta jaula de metal. Com a minha inteligência humana, rapidamente encontrei um ponto fraco. Os parafusos que prendiam a porta da jaula não estavam muito apertados. Instintivamente, tentei estender a mão. Mas o que apareceu foi uma pata preta e peluda. Bolas, vou ter de usar a boca. Abri a boca, trinquei um parafuso com os dentes. E rodei com toda a força. H é acento agudo. É que ele mexeu mesmo. Os meus olhos de cão brilharam logo. E acelerei o trabalho com a boca. Rapidamente, tirei os mais de 10 parafusos, um a um. A porta da jaula caiu com um estrondo. Tenho a certeza absoluta. O designer desta jaula de certeza que não previu que um cão fosse desapertar os parafusos por dentro. Saí de lá agilmente. Sacudi o pelo. Corri para a sala. E fiquei petrificado no sítio. A pequena sala estava um caos absoluto. Os 3 sofás pareciam saídos de uma zona de guerra. Roupas rasgadas, saias, meias, calças pretas e sapatos de salto alto estavam espalhados por todo o lado. Até a parede tinha várias marcas de dentes bem visíveis. Não admira que me quisessem castrar. Senti um tique no olho. Suspeito seriamente que isto foi uma vingança deliberada da minha dona. Tenho de bazar daqui imediatamente. Corri até à porta de segurança. Levantei a pata da frente, agarrei no puxador e pressionei-o para baixo. A porta abriu-se de imediato. Sorte a minha não estar trancada à chave. Fiquei louco de alegria. Saltei para fora num ápice. Fechei a porta atrás de mim. Corri para a caixa de escadas e desatei a correr desenfreadamente. Estou livre. Corri sem parar até sair do condomínio. Atravessei a rua pedonal, e no meio de gritos de quem é o cão que anda sem trela. Enfiei-me num beco isolado e só então parei. De língua de fora, a arfar que nem um louco. Espreitei com cautela para fora do beco. Corri tanto. Já devo estar a salvo, certo? Embora a partir de agora talvez tenha de ser um cão vadio. Mas, pelo menos, a dignidade de um homem está intacta. Os cães machos também têm dignidade. Descansei por um momento. Aos poucos, a minha respiração foi acalmando. Tenho de admitir, a energia deste corpo é verdadeiramente impressionante. E agora, o que é que eu faço? Embora eu tenha o sistema. Este sistema de cão insiste que eu apanhe criminosos. Eu agora nem sequer sou um agente oficial. Onde é que vou apanhar criminosos? Não posso andar simplesmente à procura deles pela rua, pois não. Em plena luz do dia. De onde é que iam aparecer criminosos? Socorro! Estás a gritar para quê? Cala-te! Tira o telemóvel. 2 vozes, uma de homem e outra de mulher, soaram de repente, não muito longe. Fiquei pasmado no mesmo instante. O que é que se está a passar? Um assalto na rua. Então um criminoso serviu-se mesmo de bandeja. Fiquei logo tenso. As minhas 4 patas ergueram-se instintivamente. Depois de hesitar por um momento, lá fui eu, a seguir o som, com todo o cuidado. A oportunidade de receber a recompensa do sistema estava mesmo à minha frente. Tinha de ir espreitar, de qualquer maneira. Claro, se fosse demasiado perigoso, tinha de fugir. A minha vida de cão é mais importante. Atravessei um beco com mais de 10 metros de comprimento. E, ao virar da esquina, espreitei discretamente com a minha cabeça de cão. E vi, um pouco mais à frente, um homem alto, de t-shirt preta, que segurava um punhal numa mão. E com a outra agarrava pelo colarinho uma rapariga de vestido branco. Empurrando-a com força contra a parede. É um assalto. Dá-me o telemóvel. Estás a ver o código QR na minha roupa? Faz scan ao código. Transfere o dinheiro todo para mim. Ameaçou o homem alto, com um ar selvagem. Epá, um ladrão da nova era que se mantém atualizado. Escondido na escuridão, fiquei a estalar a língua, espantado. A rapariga já estava pálida de medo, sem se atrever a resistir minimamente. A tremer, tirou o telemóvel, a preparar-se para fazer uma transferência ao assaltante. Observei durante um bocado. Para ser sincero, tive algum receio de avançar. O assaltante era alto e forte. A olho, devia ter 1,90 m. Era corpulento. Se eu fosse um pastor alemão ou um cão-lobo, nem que fosse um malamute do Alasca, tinha coragem para o atacar de frente. Mas sou apenas um Suzuki com menos de 25 quilos.
O mais certo era ele pegar-me com uma mão e dar-me uma sova. Enquanto hesitava se devia atacar e arriscar o pelo. Viso. O anfitrião ainda não reclamou o pacote de boas-vindas para iniciantes. Deseja reclamar agora. Parabéns. O anfitrião obteve a constituição de um lobo cinzento norte-americano e a técnica de imobilização do cão selvagem. Para já, nem vamos falar sobre que raio é a técnica de imobilização do cão selvagem. Mas esta constituição do lobo cinzento norte-americano é brutal. É que podem atingir um peso máximo de 90 kg. Uma força de mordida de 700 libras. E são caçadores de topo que atingem os 65 km por hora. E a resistência é espantosa. Lutar contra um homem adulto. Não seria uma brincadeira de crianças. Medo de quê, caramba? Levantei a pata e dei um passo. E calhei a pisar uma garrafa vazia, que fez um barulho ao rolar. O assaltante assustou-se. Virou a cabeça e viu que era eu. E suspirou de alívio. De onde é que apareceu este Suzuki? Assustou-me para caramba. Fez uma pausa. Depois, resmungou. Tinha de ser um Suzuki. Tem mesmo ar de parvo. Filho da mãe, a minha linhagem original é demasiado pura. Que posso eu fazer? Controlei a minha raiva, fingindo que estava só de passagem. E aproximei-me aos saltinhos. O assaltante nem me deu a mínima importância. Continuou a pressionar a rapariga para transferir o dinheiro. No instante seguinte, uma sombra negra atirou-se violentamente sobre ele, vinda de lado. Uma boca enorme cravou os dentes com força no braço que segurava a faca. Ouviu-se um estalido seco. O som do antebraço a partir-se era perfeitamente audível. Logo a seguir, uma força descomunal atirou-o ao chão. A chamar-me idiota. Vais ver se não te mato à dentada. Enquanto o mordia desalmadamente, praguejava como um louco na minha cabeça. Mas para o assaltante, aquilo era apenas uma série de latidos ferozes. Ele olhava para aquele Suzuki ensandecido em cima de si. O cérebro dele estava quase a fritar. Espera aí, pá. Um Suzuki a morder pessoas. O assaltante tentou instintivamente lutar. Ele recusava-se a acreditar que não conseguia vencer um simples Suzuki. Deu uma reviravolta brusca. Resultado, apenas mudou de lado, e eu continuei a imobilizá-lo firmemente no chão. Esta porra desta técnica de imobilização que acabei de aprender. Achavas que te ias conseguir soltar? Esta técnica de imobilização de cão selvagem até que dá jeito. Deixou-o completamente imobilizado, depois de me certificar que o assaltante já não conseguia resistir. Virei a cabeça e gritei para a rapariga. Estás aí pasmada por quê? Chama a polícia. A rapariga, encostada à parede, olhava para mim, atônita. Estava completamente aparvalhada. Vinha para casa do trabalho por um atalho. De repente, sou assaltada. E depois sou salva por um Suzuki. Chama a polícia, miúda. Ver que a rapariga, a tal Xia Yao, continuava em choque. Eu sabia que ela não tinha percebido nada do que eu disse. Não tive outro remédio senão ir ter com ela. Levantei a pata da frente. Dei umas pancadinhas no telemóvel que ela tinha na mão. Agora já deves ter percebido, não é? Chama a polícia. A Xia Yao olhou para o telemóvel dela. E depois olhou para mim. Ficou pasmada por um instante. Incrédula, perguntou, hesitante. Tu, queres que eu chame a polícia? Assenti com força com a minha cabeça de cão. A Xia Yao arregalou os olhos de imediato. Este cão é um gênio. Salvar-me, tudo bem. Mas ainda me pede para chamar a polícia. Ela não se atreveu a demorar. Ligou a correr para a polícia. Estou. É da polícia. Fui assaltada. Num beco antigo, no lado oeste da rua Venoir. Mandem alguém depressa, por favor. Está bem. Vamos já enviar uma patrulha. A senhora não está ferida, pois não? Precisa de uma ambulância? Não. Eu não estou ferida. Nesse caso, vá para um local seguro com mais gente, o mais depressa possível. Não permaneça no local, para o caso de o assaltante voltar. A Xia Yao hesitou por um instante. Olhou para mim, que mantinha o assaltante firmemente preso no chão. E disse, hesitante, o assaltante não fugiu. Está imobilizado no chão. O operador ficou perplexo. Foi alguém que a salvou? Não. Foi um cão que me salvou. Ele avançou e imobilizou o assaltante. É um Suzuki. O tom do operador tornou-se imediatamente sério. Minha senhora, fazer uma denúncia falsa é crime. Eu não fiz uma denúncia falsa. Venham cá ver e saberão. Desliga a chamada. Xia Yao soltou um suspiro de alívio. Olhava para mim com curiosidade. Por que é que este Suzuki é tão inteligente? Tem todo o ar de um Suzuki puro, de aspecto parvo e tonto. Como é que pode ser tão perspicaz? E a sua capacidade de luta é impressionante. Há pouco, quando ele atacou, senti como se estivesse a ver um lobo. O assaltante de 1,90 m à frente dele. Parecia tão vulnerável como uma criança. Isto é incrível. Entretanto, esquadra do Distrito Sul da cidade de Jiansheng. O capitão da Polícia Judiciária, Qin Feng, olhava para o relatório que tinha na mão. Tinha uma expressão tão sombria que até metia medo. Este já é o 5º assalto desta semana. A identidade do suspeito já foi apurada há muito tempo. Mas o tipo é um criminoso reincidente.
Tem uma capacidade de contra-vigilância muito apurada. Desaparece rapidamente depois de cada crime. O que nos tem impedido de o conseguir capturar? A direção municipal já chamou a atenção para o caso. Merda, se não apanhamos este gajo, vou ter de dar justificações aos superiores. Kim Feng levantou-se, a praguejar, e gritou para os agentes no escritório. Equipa 2 e Equipa 3. Quero-vos a todos na rua. A primeira equipa fica na vigilância. Montem um perímetro de segurança total, centrado no local do crime. Hoje temos de apanhar aquele filho da puta. Ao lado, um agente mais novo ficou especado. E lembrou-o em voz baixa. Chefe Kim, a pessoa que ligou disse. Ponto que o assaltante já foi apanhado. A expressão de fúria de Kim Feng desapareceu. Apanhado. Quem o apanhou? A direção municipal enviou alguém. Não. O jovem agente hesitou por um momento. E disse, a franzir a testa. Segundo a pessoa que deu o alerta. Foi um Suzuki que correu para o ladrão e o imobilizou no chão. Salvou-a. Kim Feng ficou completamente atordoado. Depois de ficar pasmado por 3 segundos. Explodiu de fúria. Provocação. O ladrão de certeza que obrigou a vítima a dizer isto. Uma provocação descarada. Está a gozar connosco, a dizer que somos piores que um Suzuki, Porra. Mobilizem todas as unidades. Quanto mais pensava naquilo, mais furioso ficava. O suspeito é um brutamontes com 1,90 m. Nem o cão-polícia da nossa esquadra conseguiria dominá-lo sozinho. Um Suzuki. Aquele tipo de cão apalermado consegue salvar alguém? Que disparate. Isto foi de certeza propositado pelo suspeito. Ao ouvirem isto, os jovens agentes à volta também acharam que a análise do capitão fazia sentido. De repente, ficaram a ferver de raiva. Ridículo demais. Como é que um Suzuki podia dominar um bandido daqueles? Exato. A Lin Yonqin, aqui da esquadra, não tem um Suzuki. Ela está sempre a queixar-se que o cão dela não faz nada a não ser destruir a casa. Por falar nisso, há bocado a Lin Yonqin estava a ver as câmaras de vigilância. E disse que o Suzuki dela tinha fugido de casa. É de certeza o ladrão a provocar-nos. A gozar connosco, a dizer que somos piores que um cão. Merda. Temos de o apanhar. Vamos. O grupo saiu a correr, furioso. Vários carros da polícia saíram da esquadra em alta velocidade. 10 minutos depois, um grupo de polícias e um Suzuki olhavam uns para os outros, perplexos. Os polícias ficaram todos de queixo caído. De expressão séria, o capitão Kim Feng estava mergulhado em pensamentos. A olhar para o Suzuki que imobilizava firmemente o assaltante no chão. O cérebro dele estava a sobreaquecer. Entretanto, Lin Yonqin correu para casa. Ao ver a sala toda desarrumada e a jaula do cão com a porta desmontada. Ficou com a vista turva. Com a mão no peito farto, respirava ofegantemente. Ela jamais imaginaria que aquele cão pudesse ser tão inteligente. Aproveitou que ela foi trabalhar. Desaparafusou os parafusos da jaula. Ainda abriu a porta e fugiu sozinho. Este cão deve ser um gênio. Lin Yonqin, que viu tudo pelas câmaras de vigilância, pediu licença na esquadra e voltou a correr. Não era por estar preocupada que o Suzuki fugisse para morder alguém. Aquele bicho não tem um pingo de agressividade. Se alguém lhe desse um pouco de comida, ia logo todo contente atrás da pessoa. Mas este cão foi-lhe oferecido pelo seu pai, que morreu em serviço. Por mais detestável que fosse, ela não o podia perder. Praga de cão. Quando te encontrar desta vez, mando-te logo para capar. Pensou ela, aranja os dentes de raiva. Dizem na internet que eles ficam mais calmos depois de serem capados. Não sei se é verdade ou não. Sem tempo para pensar mais, ela virou-se apressadamente e saiu. Pronta para ir para a rua procurar o cão. Incrível. Epá, este cão é incrível. Brutal. Este é o Border Collie dos Suzukis. Qual Border Collie? Qual quê? Com esta capacidade de luta. É claramente um mastim tibetano. Os polícias já tinham percebido a situação. O assaltante que estava imobilizado no chão. Após comparação com fotografias, era, de facto, o ladrão que cometera 5 assaltos. Neste momento, ele está coberto de marcas de dentes de cão. O antebraço direito foi-lhe mordido com tanta força que partiu. Está imobilizado no chão, sem se conseguir mexer. Gemia de dor constantemente. Era uma cena miserável. Ao ver a polícia, o assaltante parecia ter visto um salvador. Socorro, polícia. Este cão está louco. Salvem-me, rápido. Um assaltante violento e implacável. Um gigante com 1,90 m e tal. Foi subjugado por um Suzuki. Sem qualquer capacidade de resistir. Poder de combate deste Suzuki não está um bocado acima do normal. Como capitão da polícia criminal, Kim Feng, naturalmente, não era alheio a cães-polícia. Os Suzukis podem, de facto, ser usados como cães-polícia no estrangeiro. Mas os Suzukis aqui no país são todos cães de estimação não agressivos, criados seletivamente. A sua obediência é demasiado baixa. Têm uma maneira de pensar peculiar. É simplesmente impossível serem cães-polícia. Este Suzuki, será que regrediu aos seus ancestrais? Especulou Kim Feng. Os Suzukis originais têm linhagem do lobo do Ártico.
E a sua agressividade não é nada baixa. O que ele precisava de determinar agora era se este Suzuki era um bom cão que só ataca criminosos, ou um cão raivoso que ataca pessoas ao acaso, e que por acaso se deparou com um criminoso. Diferença é abismal. Um treinador de cães polícia aproximou-se, trazendo um pastor alemão pela trela. Olhou-me de cima a baixo. Este cão nem sequer abana a cauda. Não parece muito amigável. Pensei para comigo. Eu, com uma alma humana. Querem que eu abane a cauda? Impossível. Absolutamente impossível. Pois é, e se for mesmo um cão raivoso? Então teria de ser abatido no local. Um herói sabe quando ceder. Para salvar a minha vida de cão e as minhas peças. Só me restava, contrariado, morrendo de vergonha, levantar a cauda, e abaná-la umas quantas vezes. Ao mesmo tempo, abri a boca num rasgo, mostrando o que eu achava ser um sorriso amigável. Foda-se, abanar a cauda e mostrar os dentes. Isso quer dizer que está excitado e quer atacar. O treinador entrou em pânico. Vai para o caralho. Ser cão é mesmo lixado. Mal o treinador acabou de falar. Os polícias à volta recuaram todos uns passos, levando a mão às armas que traziam à cintura. Não, não, não. A Xie Yao, ao ver aquilo, entrou logo em pânico. Correu de imediato para a minha frente. Esticou a mão para me fazer uma festa na cabeça. Ele não é um cão raivoso. Vejam, ele não me morde. Ele ainda agora me fez sinal para chamar a polícia. É um bom cão. É a sério. Eu também acenei logo com a cabeça. Isso. Não disparem. Sou dos vossos. Este cão sabe acenar com a cabeça? Como é que pode haver um cão tão humano? Deve ser impressão nossa. Mas parece que ele acenou mesmo com a cabeça. Ei, será que este cão percebe o que dizemos? Cãozinho, se me percebes, ladra 2 vezes, está bem. Esta é a oportunidade perfeita para me infiltrar na esquadra e virar cão-polícia. Não a posso perder, se me tornar um cão-polícia. Assim não preciso de ser castrado. E ainda posso encontrar mais criminosos para ganhar recompensas. Se calhar, ainda consigo um item para voltar a ser humano. Então, cooperei um pouco, a contragosto. Epá, ele percebe mesmo. Caramba, que cão. Capitão Kim. Este cão tem mesmo jeito para ser cão-polícia. Tem um forte instinto de ataque. E percebe o que as pessoas dizem. Sabe distinguir os bons dos maus. Seria um desperdício não ser cão-polícia. Kim Feng ficou em silêncio por um momento. Para ser sincero, ele também achava o mesmo. Este cão tem coleira. Deve ter dono, não? Será que o dono concorda que ele seja cão-polícia? O treinador não se conformava. Capitão Kim, e se eu ligasse ao dono dele? Para perguntar se ele está de acordo. Kim Feng pensou um pouco. E acenou que sim. Senti um aperto no coração. Entrei em pânico. Eu fugi da prisão, caraças. Se aquela gaja me encontrar, não ficaria tão furiosa que me castrava logo ali. Nem pensar, de maneira nenhuma, no instante em que o assaltante era metido no carro da polícia. A notificação do sistema soou na minha mente. Anfitrião capturou com sucesso um assaltante. Classificação: 2 estrelas. A distribuir recompensa aleatória. Parabéns, anfitrião. Adquiriu o olfato de nível divino. Capaz de decompor qualquer cheiro. Num instante, senti os incontáveis e caóticos cheiros à minha volta a invadirem-me as narinas. Tornaram-se incrivelmente nítidos, transformando-se em fluxos de informação que me invadiram a mente. O cheiro a suor do polícia. O aroma fresco da agente misturado com gel de banho. O cheiro a cão do pastor alemão. O cheiro a sangue. Pó. Pureza mediana. De repente, gelei. Virei a cabeça e olhei para o carro da polícia que transportava o assaltante. Foda-se. Droga. Aquele tipo cheira a pó. Estou. Olá. Desculpe, por acaso o seu cão perdeu-se? Encontramos aqui um Suzuki que se tinha perdido. A coleira tem o seu número de telefone. Lin Yongqin, que estava numa gráfica a imprimir cartazes de cão perdido, atendeu o telefone. O seu rosto iluminou-se de alegria. Sim, é o meu cão. Onde está? Por favor, espere um momento. Fique de olho nele por mim. Vou já para aí. É o seguinte, a situação aqui é um pouco complicada. Sou agente da esquadra da Zona Sul. O seu cão ajudou-nos a apanhar um assaltante. A outra pessoa ainda não tinha acabado de falar, quando Lin Yongqin exclamou, chocada. Completamente pasmada. O que é que disse? Sou da esquadra da Zona Sul. Repetiu o treinador. Eu também sou agente da esquadra da Zona Sul. Sou uma agente que entrou para o serviço há um mês. Do outro lado, o treinador também ficou pasmado. Que grande coincidência. A dona deste cão. Era, na verdade, uma colega da mesma esquadra. Então isto tem futuro. Olá. Não esperava que fosse uma colega. Não admira que o seu cão seja tão bem treinado. Até sabe salvar pessoas. E ainda por cima imobilizou o assaltante. É aquele assaltante que cometeu 5 crimes numa semana. Sabe de quem estou a falar, não sabe? O seu cão deitou-o logo ao chão. Quando chegamos, o assaltante já nem conseguia resistir. Foi mesmo espetacular. Lin Yongqin sentiu que não tinha percebido bem.
Mas que raio! O meu Suzuki, que só sabe destruir a casa, consegue imobilizar um criminoso, e logo aquele assaltante que tem dado dores de cabeça à polícia judiciária. Não diziam que o suspeito era alto e corpulento? Como é que um Suzuki o conseguiria vencer? Você tem a certeza de que era um Suzuki? Sim, preto e branco. A cara é maioritariamente branca. Olhos azuis. E tem um sinal na pupila. Exato. É tal e qual como descreveu. Lin Yuanqing ficou pasmada, com a boca entreaberta, a olhar para o telemóvel, atordoada. Isto não será uma chamada de burla, pois não? Parece tão falso. Mas, no instante seguinte, ouviu-se uma voz familiar do outro lado da linha. Olá, sou o Qin Feng, da Polícia Judiciária. O seu cão. Tio Qin, Lin, ficaram ambos em silêncio durante vários segundos. O meu cão. Imobilizou mesmo o assaltante. Este é. O teu cão parvo. O Qin Feng tinha sido agente da Brigada de Narcóticos. Foi transferido para a Brigada Criminal há apenas alguns anos. E o pai de Lin Yuanqing tinha sido seu colega na altura. Morreu em serviço numa operação antidroga. Durante estes anos, Qin Feng sempre cuidou de Lin Yuanqing como se fosse da família. Ele também sabia que a rapariga tinha um Suzuki. Foi uma prenda do seu pai antes de morrer. Até, Qin Feng já tinha visto o cão antes. Era um parvo, um cabeça de vento, não sabia fazer nada a não ser destruir a casa. Este, pode ser o mesmo cão. Então, pode mesmo ser o meu cão. A voz de Lin Yuanqing estava cheia de incredulidade. Do outro lado da linha, Qin Feng também ficou pasmado por um momento. Disse ele, a coçar a cabeça. É sim, Xiaolin, vou tirar-te uma fotografia e enviar-te. Vês se é o teu. A mim também não me parece muito. Está bem, está bem, está bem. Obrigada pelo incômodo, tio Qin. Qin Feng devolveu o telemóvel ao treinador. Instintivamente, olhou em redor. E ficou pasmado no mesmo instante. Onde está o cão? O treinador também se levantou. Olhou em volta. E também ficou de queixo caído. Onde está o cão? Merda. Este Suzuki desaparece num piscar de olhos. Qin Feng gritou ao telemóvel. Xiaolin, o teu cão fugiu outra vez. Nesse momento, eu já estava a 800 metros de distância. A seguir freneticamente o rasto de pó branco que pairava no ar. Quando se trata de droga, nunca é um assunto de pouca importância. Por trás daquele ladrão, quem sabe se não se esconde aqui um traficante. Se conseguisse apanhar um traficante, o meu lugar como cão-polícia estaria de certeza garantido. Com um feito tão grande, a minha dona polícia de certeza que não ficaria mais zangada. E muito menos voltaria a pensar em castrar-me. Pela segurança dos meus tomates. Desta vez tenho de fazer uma coisa em grande. O sistema disse que, quanto mais grave for o crime do criminoso apanhado, melhor será a recompensa. Na China, que crime há mais grave do que o tráfico de droga? Se isto correr bem, a recompensa será de certeza brutal. Quanto mais pensava nisso, mais entusiasmado ficava. Comecei a correr que nem o vento. Este olfato de nível divino é mesmo demasiado bom. O faro de um cão já é apurado por natureza. E juntando-lhe a capacidade de distinguir tudo, é simplesmente a melhor ferramenta de rastreio de sempre. Meia hora depois, parei em cima de uma tampa de esgoto nos subúrbios. Baixei a cabeça para cheirar. O meu olhar tornou-se imediatamente aguçado. O cheiro vinha mesmo daqui de baixo. Tenho de arranjar uma forma de descer. Olhei em redor. Nos arbustos ali ao lado encontrei um pau de madeira resistente. Peguei-lhe com a boca e voltei. Enfiei uma ponta na fenda da tampa de esgoto. Mordi a outra ponta e puxei com toda a força. Com um estrondo, a tampa de esgoto abriu-se. Um cão que sabe usar o princípio da alavanca. Mesmo do caraças. Sorri com orgulho. E, sem hesitar, meti-me no esgoto. Avançando pelo caminho úmido e sujo. Pelo esgoto pestilento. Continuei a procurar mais para o fundo. Franzi a testa. Se não me engano, este é o esconderijo daquele assaltante. A economia de Jiansheng é relativamente atrasada. O sistema de esgotos desta zona está em péssimo estado. Lixo amontoado. Um fedor nauseabundo. O filho da puta sabe mesmo esconder-se. Num sítio destes, nem um cão-polícia conseguiria farejar nada. Ainda bem que eu tenho os meus truques. Cerrei os dentes, a reprimir a náusea, e continuei em frente. Depois de andar às voltas por quase 2 quilómetros, finalmente encontrei um espaço aberto, relativamente amplo e seco. No chão estavam estendidos alguns pedaços de cartão. Por cima, uma manta fina. À volta, estavam espalhadas várias embalagens de comida, garrafas de água mineral, e também várias malas de senhora. Claramente, este era o covil do assaltante. Escondido num buraco destes, quem é que o ia encontrar? Aproximei-me, e farejei tudo cuidadosamente. O meu olhar fixou-se rapidamente numa mala preta da Balenciaga. Agarrei-a com a boca e abanei-a 2 vezes. Pleft, caíram várias coisas lá de dentro. Um batom, um frasco de base líquida, um preservativo, um vibrador roxo, alguns bilhetes, e um saquinho com um pó branco. Os meus olhos de cão brilharam. Farinha. Não, espera.
Vendo bem as coisas, esta mala também deve ter sido roubada pelo assaltante. Pensei por um momento. Com a pata, remexe naqueles bilhetes. Estação de comboios de Jiansheng. Hora de partida, 8 de maio, 2015. Mas isso não é hoje à noite. A dona desta mala tencionava partir de comboio esta noite. O meu olhar pousa sobre aquele vibrador roxo. O meu apurado faro de cão já tinha absorvido todos os cheiros deste lugar. O meu olfato de nível divino está a analisar automaticamente. Cheiro a fezes de um homem adulto. Na ponta, há um forte cheiro a metanfetaminas. E também o cheiro a lubrificante. O dono desta mala é um homem vestido de mulher. E, para esconder a droga, ele usou isto para enfiar a droga no corpo. Foda-se. Que doentio. Na sala de interrogatórios, o assaltante chamado Wang Wu foi levado ao hospital para tratar dos ferimentos. E depois de levar a vacina da raiva, foi trazido de volta para a esquadra. Qin Feng fez questão de o interrogar pessoalmente de imediato. Até o chefe da esquadra, Zhou Zhengu, veio pessoalmente. Nos dias que correm, a segurança pública no país é estável. Um caso de assaltos à mão armada em série como este já é considerado um caso de grande importância. Os superiores estão a dar-lhe muita atenção. E exigiram que a esquadra de Shenyang resolvesse o caso no prazo de uma semana. 2 horas antes, Zhou Zhengu, o chefe da esquadra, andava de cabelos em pé. O prazo dado pelos superiores estava a acabar, só faltava um dia. E eles nem sequer tinham uma pista do assaltante. Ele já se tinha preparado para escrever um relatório de autocrítica. E aguentar com as críticas. Mas, inesperadamente, a Brigada de Investigação Criminal deu-lhe, de repente, uma enorme surpresa. O homem foi apanhado. Zhou Zhengu correu imediatamente para a sala de interrogatórios. Nesse momento, Wang Wu estava sentado na cadeira de interrogatório com uma expressão vazia. Tinha o braço direito engessado. Ligaduras em várias partes do corpo. Algumas marcas de dentadas de cão mais superficiais estavam à mostra. Ao vê-lo naquele estado, Zhou Zhengu não conseguiu conter o riso. Então foi mesmo imobilizado por um cão. Há pouco, quando ouvi o relatório do Qin, pensei que ele estava a brincar comigo. Qin Feng sorriu amargamente. Pois é, caramba, este tipo, por todo o lado, não terá sido mordido umas dezenas de vezes. Zhou Zhengu comentava, espantado, enquanto rodeava o criminoso. Deve ter sido atacado por, pelo menos, 5 ou 6 cães polícia, não um. Para ter sobrevivido, é um grande sortudo. Senhor diretor, na verdade, foi apenas um cão que o mordeu. Zhou Zhengu ficou surpreendido. Um só cão deixou-o neste estado. Qual dos cães polícia da nossa esquadra é assim tão feroz? Um homem zarrão de 1,90 m. Ponto foi apanhado por um só. Foi mesmo só um cão. Mas não era um cão polícia. Se não era um cão polícia, o que era então? Um Susky. E nós nem sequer tivemos de intervir. Quando chegamos ao local, aquele Susky já tinha imobilizado o suspeito. Diretor, vou ter de o repreender. A expressão de Zhou Zhengu tornou-se séria. Os cães polícia são nossos camaradas. Acha que se podem comparar a um cão estúpido como um Susky? Fazer esse tipo de piada já é passar das marcas. Ele apontou para o Wang Wu. Este tipo não é um qualquer. Andámos à procura dele durante uma semana inteira. E agora vem-me dizer que foi apanhado por um Susky. O que é que isso quer dizer? Está a subestimá-lo. Ou a subestimar-nos a nós próprios. A nossa divisão inteira, junta. Não vale tanto como um Susky. Senhor diretor, eu não estou mesmo a brincar. Qin Feng sabia que era difícil acreditar naquilo. Preparado, tirou o telemóvel. Veja por si mesmo. Esta é a gravação da câmara corporal de há pouco. Se isto não é um Susky, o que é? Zhou Zhengu olhou para a expressão séria de Qin Feng. Incredulidade. E, nesse preciso momento, Wang Wu, na cadeira de interrogatório, teve um colapso emocional súbito. Chegou mesmo a soluçar. Um Susky. Merda. Filho da puta do Susky. Foda-se, ser preso por um Susky. Era evidente que ele se tinha passado. Qin Feng olhou para ele de soslaio. Senhor diretor, ainda quer ver a gravação? Não é preciso. Zhou Zhengu acenou com a mão. Tinha as sobrancelhas franzidas. O seu rosto estava cheio de incredulidade. Será que este assaltante é apenas um incompetente com ar de mau? Parece bem constituído. Nem sequer consegue lutar com um Susky. Isto é mesmo patético. Wang Wu ficou perplexo por um momento. E depois começou a chorar ainda mais alto. Cala-te. Qin Feng bateu com a mão na mesa, fazendo com que Wang Wu se calasse. Depois, virou a cabeça para Zhou Zhengu e continuou a falar. Senhor diretor, aquele Susky é mesmo do caraças. Não só o enfrentou sozinho e deteve o assaltante, como também é extremamente inteligente. As coisas que nós dizemos. Ele percebe tudo. O tratador de cães polícia da nossa equipa até disse que este cão, o Pauti, é um verdadeiro gênio para cão polícia. Zhou Zhengu tinha uma expressão estranha no rosto. Um Susky, cão polícia. É sequer possível associar estas duas palavras. Ele ainda achava aquilo inacreditável.
Pegou no telemóvel de Qin Feng e viu por alto a gravação da câmara corporal. Este cão sabe acenar com a cabeça. Pedi-lhe para ladrar 2 vezes e ele ladrou mesmo. Este cão é daquela miúda, a Xiaolin. Ela consegue treinar um Husky tão bem. Fogo. A maneira como ele foge às escondidas. Até parece uma pessoa com aquele ar manhoso. Espera lá, como é que o cão fugiu? Zhou Zhenguo apercebeu-se e olhou para Qin Feng, atônito. Este último só pode dar um sorriso amargo. Nós também não reparamos. Quando demos por ela, o cão tinha desaparecido. A miúda, a Xiaolin, há bocado estava danada da vida. Disse que, quando o encontrasse, ia metê-lo na panela. Isso é que não. Zhou Zhenguo arregalou os olhos. Um cão com tanto potencial para a polícia. Não pode ser. Tenho de ir falar com essa miúda. Não é preciso, diretor. Qin Feng apressou-se a segurá-lo. A miúda disse aquilo no calor do momento. Aquele cão foi o que o pai dela lhe deixou. Zhou Zhenguo ficou surpreendido. A sua expressão tornou-se instantaneamente mais séria. Nesse caso, o cão deve mesmo ser encontrado o mais depressa possível. Esteja descansado. Já pedi aos nossos colegas para o irem procurar. Qin Feng assentiu com a cabeça. E suspirou. Diretor, vamos ao que interessa. Comecemos o interrogatório, deixando outros pensamentos de lado. Os dois entraram rapidamente em modo de interrogatório. Este assaltante, Wang Wu, confessou sem rodeios os 6 assaltos que cometeu. Respondia a tudo o que lhe perguntavam. Era óbvio que estava a tentar mostrar bom comportamento. Para obter uma redução da pena. A meio do interrogatório, os olhos de Wang Wu moveram-se de um lado para o outro. E perguntou, hesitante. Senhores agentes, eu queria fazer uma pergunta. Denunciar posse de droga dá direito à redução de pena. Qin Feng e Zhou Zhenguo sentiram um arrepio. Endireitaram-se de imediato. O que quer dizer com isso? Sabe de alguém com droga na sua posse? Não sei exatamente quem é. Acontece que, no meu terceiro assalto, roubei a mala de uma mulher. Levei-a para casa e, quando a abri, vi que tinha um saco de pó branco lá dentro. Na altura, fiquei curioso. E, num impulso, provei um pouco. Senhores agentes, aquilo era sem dúvida droga. Garanto-vos, o tom de Qin Feng tornou-se severo. Wang Wu, vou avisá-lo de uma coisa. Fazer uma denúncia falsa para reduzir a pena é considerado perjúrio, e a sua pena será agravada. Assuma a responsabilidade pelo que está a dizer. Assumo, claro que assumo. As malas que roubei ainda estão no meu esconderijo. Se não acreditam, vão lá ver e confirmem vocês mesmos. Droga a sério. A expressão de Qin Feng e Zhou Zhenguo tornou-se mais grave. Recentemente, a Brigada Antinarcóticos informou. Ponto que apanharam vários toxicodependentes e pequenos traficantes. Suspeitam que haja na zona um gangue de produção e tráfico de droga de tamanho considerável. Estão a investigar. O que o Wang Wu disse pode muito bem ser verdade. Qin, leva já o Wang Wu. E leva uma equipa ao esconderijo que ele indicou. Se encontrarem mesmo a droga, reportem imediatamente. Sim, model. Qin Feng levantou-se imediatamente. Abriu a fechadura da cadeira de interrogatório. Puxou o Wang Wu para cima. Vamos, mostra-nos o caminho, senhor agente. Se o que eu disse for verdade, isso não conta como colaboração. Reduzem-me quantos anos? Qin Feng puxou-o para fora. Bem, isso vai depender do teu comportamento a seguir. Se te portares bem, também não te reduzem muito. O sorriso de Wang Wu congelou. Mas se não nos mostrares o caminho como deve ser, isso é enganar a polícia. E podes ser acusado de perjúrio. Vais apanhar mais uns bons anos. Entretanto, eu já tinha chegado à praça em frente à estação de comboios de Jiansheng. E andava a passear sem rumo. A olhar para todo o lado. O cheiro a perfume barato misturava-se com o de pastéis de cebolinho. O cheiro a suor misturava-se com odores corporais e o cheiro a saliva alheia. O chulé misturava-se com gengibre. E era suavizado pelo aroma a queijo. Mas que raio é isto? Estou a ficar um bocado enjoado. E eu nem sequer me esforcei para cheirar. Estava apenas a respirar normalmente. O meu olfato sobre-humano analisa automaticamente os vários cheiros no ar. Antes, como não sabia, não me importava. Agora que sei, já não me apetece muito respirar. Para apanhar o traficante, aguento, suspirei, suportei o enjoo e continuei a vaguear pela praça. Suzuki, olha para aqui. Cão estúpido. Por que é que este cão não reage? Ignorei aqueles humanos estúpidos. E procurei com muita atenção. Eu já tinha memorizado o cheiro do dono daquela mala. Assim que ele aparecesse outra vez. De certeza que não escaparia ao meu faro. Mas também não tinha a certeza. Se ele voltaria a aparecer aqui. Um suspeito de ser traficante. Depois de perder um saco de droga e um bilhete de comboio. Iria mesmo comprar outro bilhete. Para a mesma hora. E apanhar o comboio na mesma estação. Alguém com um pingo de cautela. Não faria uma coisa dessas, pois não. Eu também não estava muito seguro. Tinha vindo apenas para tentar a sorte. Olhei para o relógio por cima da porta principal da estação.
Eram quase 8 horas. O embarque para aquele comboio estava prestes a começar. Não pude deixar de ficar um pouco ansioso. Se não o encontrasse a tempo, o mais provável era que já não o apanhasse. Mas, nesse preciso momento, um cheiro familiar invadiu-me subtilmente as narinas. O meu olhar fixou-se. Virei a cabeça bruscamente para norte, focando-me numa figura magra, num jovem de barba por fazer. O jovem caminhava apressadamente em direção à entrada da estação. Enquanto andava, olhava para todo o lado, com uma expressão algo nervosa. Não havia engano. Era ele. Não hesitei nem por um instante. Lancei-me a correr com as minhas 4 patas, como um cão selvagem descontrolado. Num piscar de olhos, percorri dezenas de metros. Com um baque surdo, atirei o jovem magro ao chão. Foda-se, de onde é que apareceu este Suzuki? O jovem mal tinha acabado de praguejar, quando a sua voz, ligeiramente irritada, se transformou num grito de terror e dor. Eu já lhe tinha cravado os dentes no ombro. A enorme força da minha mordida fez com que a articulação do seu ombro e a clavícula se partissem com um estalido model. Os caninos cravaram-se profundamente na carne. Não me importei com mais nada. Tinha de o incapacitar de imediato. Este tipo de pessoa que transporta droga no corpo. A morte dele não seria de lamentar. Seguir, dei-lhe outra dentada violenta na barriga da perna, fraturando-lhe o osso, e deixando-o completamente imobilizado. Depois, desatei a correr, e meti-me no bosque que ficava ali ao lado. O motivo era muito simples. Já havia um grupo de pessoas à volta, a correr na minha direção com paus, vassouras e tijolos. À entrada da estação de comboios, ali perto, alguns seguranças também vinham com forquilhas anti-motim, a correr apressadamente na nossa direção. Cão raivoso. O cão raivoso mordeu alguém. Foda-se, este Suzuki enlouqueceu. Rápido, vamos acabar com ele. É tanto sangue. Alguém desmaiou. Chamem uma ambulância, rápido. Primeiro, apanhem o cão. Não deixem o cão raivoso fugir. A praça inteira mergulhou subitamente no caos. As pessoas, que não sabiam a verdade, assumiram, como é óbvio, que um cão raivoso tinha atacado um transeunte. Alguns, mais exaltados, pegaram em armas improvisadas e correram para o bosque com os seguranças, a gritar que iam matar o cão raivoso. Felizmente, sou rápido a correr. Nessa altura, eu já tinha atravessado o bosque, metido-me num cano de esgoto escondido. Ao ouvir aquelas vozes furiosas à distância, senti um calafrio de medo, mesmo com a força de um lobo cinzento da América do Norte. Ao enfrentar tantos destes assustadores primatas verticais armados, o meu único destino seria ser espancado até à morte. Tenho uma boa noção das minhas próprias limitações. Não há nada a fazer. A língua é uma barreira. Não consigo explicar. Espero que, quando a polícia chegar, consiga provar a minha inocência. Na praça, uma multidão rodeava o jovem magro, formando um círculo compacto. Mesmo a cena terrível, com sangue por todo o lado, não conseguia impedir o instinto humano de querer ver o que se passava. Rapaz, estás bem? Não te mexas. Para já, não te mexas. Se te aleijares outra vez, vai ser complicado. Uma senhora idosa rasgou a bainha da sua saia. E estava a fazer um curativo na ferida do jovem. Rapaz, fica deitado. Nós já chamamos o 112. E a polícia também não deve demorar. Não. Não chamem a polícia. Tenho pressa. Ainda tenho de apanhar o comboio. O jovem debatia-se para se levantar. Ao ouvir isto, todos ficaram pasmados. Ferido desta maneira e ainda quer apanhar o comboio. Não podes. Nem sequer consegues estancar o sangue. A idosa ficou aflita. Que é que tem a ver com isso? Quem lhe pediu para me fazer um curativo? Desapareça. Afastem-se todos, porra. Eu tenho de apanhar o comboio. A idosa ficou paralisada. O seu olhar revelava uma certa confusão. Ao ver esta cena, a multidão que observava também começou a franzir o sobrolho. Oh amigo, a senhora está a ajudar-te de boa vontade. És um bocado mal agradecido. Pois é, eu vi tudo. Ele ainda agora ouviu alguém chamar a polícia. E a cara dele mudou logo. O comportamento estranho do jovem. Isto fez com que muitas pessoas olhassem com desconfiança. Tanto receio de ver a polícia. Será que tem alguma coisa a esconder? E, nesse preciso momento, uma sirene da polícia ecoou, estridente, aproximando-se. O rosto do jovem transfigurou-se. Tentou desesperadamente abrir caminho por entre a multidão. Mas eu já lhe tinha destroçado a perna. A coxier ia arrastar-se, moveu-se com grande dificuldade. E só conseguiu afastar-se uns 10 metros. Vários carros da polícia não tardaram a parar na praça, de onde saíram 7 ou 8 agentes. A Lin Yonqin era uma das agentes no local. Naquele momento, os seus olhos estavam cheios de preocupação e ansiedade. Estava bastante inquieta. Ela estava com o colega à procura de um cão, quando de repente receberam um comunicado da esquadra, a informar sobre um cão raivoso que atacava pessoas na estação de comboios de Jiansheng. Tinham de ir para lá imediatamente para resolver a situação. Mais preocupante era que muitas das testemunhas que ligaram para a polícia diziam que o tal cão raivoso era um Suzuki.
Bushai, será que ele magoou mesmo alguém? A Lin Yuanqing sentia-se apreensiva. Enquanto tentava manter a ordem, estava visivelmente distraída. O seu olhar fixava-se constantemente no jovem coberto de sangue, ali perto. Bushai. Era precisamente o nome que ela me tinha dado. Antigamente, a Lin Yuanqing nunca acreditaria que aquele seu Suzuki pateta pudesse magoar alguém. Mas agora as coisas eram diferentes. O Suzuki que tinha imobilizado o ladrão de manhã. Era quase de certeza o cão dela. Apesar de não ter visto com os próprios olhos. Pela descrição do Qin Feng, o ladrão quase foi morto à dentada. A agressividade daquele cão tonto. Quando é que se tinha tornado tão forte? Senhor agente, vão primeiro procurar aquele cão raivoso. Ele fugiu na direção da floresta. É verdade, um cão raivoso como aquele tem de ser abatido o quanto antes. Caso contrário, é demasiado perigoso. Que assustador. Aquele Suzuki devia ter raiva. Saltou para cima de uma pessoa e mordeu-a sem mais nem menos. Nem se sabe quem é o dono. O cão ficou louco e nem o mandam abater. Deixá-lo à solta para magoar os outros. Os populares comentavam entre si. A primeira reação ao verem a polícia. Onde foi apressá-los para que fossem tratar daquele cão raivoso? Afinal de contas, num sítio como a estação de comboios, com tanto movimento, um cão raivoso à solta que pode atacar a qualquer momento. É assustador demais. Ao ouvirem isto, vários agentes da polícia não puderam deixar de olhar para Lin Yuanqing. Todos eles sabiam, ponto, que o Suzuki que tinha atacado a pessoa, ponto, era muito provavelmente o cão da colega deles. Por que é que estão a olhar para mim? Lin Yuanqing tinha uma expressão séria. Não interessa de quem é o cão. Desde que tenha magoado alguém, deve ser tratado de acordo com o regulamento. Todos deram um leve suspiro. Já que a própria dona o tinha dito. Eles não hesitaram mais. Combinaram que iriam começar as buscas pela floresta. Quanto ao jovem magro, imobilizado por dois agentes. Estava com o rosto pálido como a morte. E continuava a suplicar sem parar. Senhores agentes, eu estou mesmo bem. Deixem-me ir embora, por favor. Os dois agentes ficaram estupefactos ao ouvi-lo. Ferido daquela maneira, mal se aguentava em pé. E ainda diz que está bem. De certeza que este tipo tem algo a esconder. A sua intuição de polícias deixou-os instantaneamente alerta. Era impensável deixá-lo ir embora. Um deles usou um pouco mais de força. Empurrou-o, fazendo-o cair sentado no chão. Esta queda, fez com que o rosto do jovem magro ficasse roxo. Parecia estar a tentar desesperadamente segurar algo. Mas, no fim de contas, não conseguiu. Ao som de uma série de ruídos indescritíveis. Uma poça de imundícia amarelada acastanhada escorreu-lhe pela perna da calça abaixo, espalhando-se por todo o chão. E no meio daquela imundície, destacavam-se vários aglomerados de grânulos de plástico do tamanho de um polegar. Estava tudo acabado. Ele, dentro do seu próprio corpo, tinha enfiado vários quilos de pó branco. Há pouco, quando o ataquei e mordi, ele já tinha deixado escapar um pouco devido ao pânico e à dor excruciante. Depois disso, esteve sempre a fazer força para o conter. Agora, a barragem rebentou de vez. Foda-se, que raio é isto? Não será tráfico de droga no corpo? Aqueles aglomerados de grânulos de plástico são demasiado parecidos com cápsulas de droga. Os dois agentes da polícia trocaram um olhar. E ambos viram a gravidade nos olhos um do outro. Deixa o cão. Vem cá depressa. Temos uma situação. Este indivíduo é suspeito de esconder droga no corpo. Um deles gritou imediatamente para os colegas. Assim que ele disse isto, foi como se tivessem carregado no botão de silêncio na praça toda. Toda a gente virou-se em uníssono para olhar para o jovem magro, com os olhos cheios de espanto. Porra, o que é que se passa? Por que é que este tipo se borrou todo no chão? Não ouviste o que o polícia disse? Tráfico de droga. Não pode ser. A sério que temos traficantes em Jiansheng? Os transeuntes, sem se aperceberem, voltaram a juntar-se à volta. A avaliar o jovem com olhares variados. Aquela poça mal cheirosa não conseguia travar a curiosidade ardente da multidão. Muitos até pegaram nos telemóveis e começaram a filmar. Os polícias tentaram dispersar a multidão, mas sem sucesso. Só lhes restou montar um cordão de isolamento. Polícia. Ao olharem para aquelas pequenas pílulas de plástico, suspeitas de serem droga, a expressão de todos tornou-se gradualmente mais séria. Quando Lin Yuanqing era pequena, o seu pai, agente da brigada antidroga, já lhe tinha mostrado fotografias disto. Naquele momento, ela reconheceu-as de imediato. Cápsulas de droga. Isto são, sem dúvida, cápsulas de droga. O jovem chamado Liu Wei estava branco como a cal. Ainda fazia uma última tentativa desesperada. Senhor agente, se eu disser que tenho uma indigestão, acreditam em mim? Então tens um belo apetite, não tens? Para andares a comer pílulas de plástico? Liu Wei ainda não se dava por vencido. Bem, na verdade, eu sou um novato, a levar algum equipamento de principiante. A quantidade é bastante razoável, não acham? Razoável o caralho. Cala-te mas é, praguejou o velho Zhang, o líder da equipa. Foda-se. Filho da puta de um traficante.
E ainda por cima, a esconder droga dentro do corpo. Por que é que uma delas não rebentou e te matou logo de vez? A multidão à volta não achou os insultos do velho Zhang nada exagerados. Até acharam que ele tinha sido brando demais. Estes traficantes são mesmo sem escrúpulos. Atrevem-se a transportar droga dentro do corpo. Ainda bem que este tipo foi mordido pelo cão. Senão, tinha mesmo conseguido apanhar o comboio e fugir. Visto dessa forma, aquele Suzuki maluco, até fez uma boa ação. Olhem, digam lá, será que existe a possibilidade de o Suzuki ter farejado o cheiro a droga neste tipo? Foi por isso que o atacou. Se não, com tanta gente aqui, por que é que só o foi morder a ele? Fogo, sabes que mais? Ah, vá lá, um Suzuki consegue apanhar traficantes. Para mim, foi pura coincidência. Uma coisa não invalida a outra. Um cão louco destes tem de ser morto. A maioria das pessoas ainda achava que isto era uma coincidência. Mas quando os polícias ouviram estas palavras, as suas expressões alteraram-se subtilmente. Será mesmo uma coincidência, se este Suzuki for mesmo o cão da Lin Vanjin, e o mesmo que esta manhã imobilizou os ladrões em série? Nesse caso, talvez, ele ande mesmo só atrás de criminosos. Como é que pode ser tanta coincidência? Num só dia, as duas pessoas que mordeu são ambas criminosas. A Lin Vanjin também pensou nisso. O seu coração, que estava em suspenso, pode finalmente relaxar um pouco. Nesse preciso momento, gerou-se de repente uma agitação de pânico na multidão, que instintivamente abriu um corredor. Os polícias viraram a cabeça, intrigados, e viram um Suzuki preto e branco, com um ar cauteloso, a aproximar-se com todo o cuidado. Senhor agente, é aquele cão. Rápido, matem-no. Ele ainda se atreve a voltar. Depressa. Se ele enlouquecer outra vez, vai ser um sarilho. Merda. Estão a gozar com um cão por ele não saber falar, é? Não me atrevo a ladrar à toa, com medo de ser mal interpretado. Só me resta andar depressa até a Lin Vanjin e lançar-lhe um olhar a pedir ajuda. O que é que estás aí parada, pasmada? Anda, ajuda-me a explicar. Dan, Lin Yonqin chamou, hesitante. A minha expressão tão humana e o meu olhar perspicaz deixaram-na momentaneamente sem ter a certeza se aquele era o seu cão pateta. Sim, sou eu. Rápido, ajuda-me a limpar o meu nome. Os olhares à minha volta, cheios de ódio ao mal, fizeram-me arrepiar. És mesmo tu. Dan. Como é que vieste parar aqui? Lin Yonqin ficou radiante de surpresa. Agachou-se rapidamente e puxou-me para os seus braços. A minha cara de cão corou. Em público. Não é muito apropriado, pois não? Desde quando é que sabes arrombar a jaula e abrir a porta de segurança? E ainda te atreves a fugir de casa? Sabes o quão preocupada a mamã ficou contigo? Lin Yonqin não resistiu a repreendê-lo com carinho. Eu também não sou teu filho biológico. Esta cena deixou os espectadores boquiabertos. Cão é desta agente da polícia. Será que é um cão polícia? O velho Zhang, o chefe da equipa, ao ver a situação, pensou um pouco e decidiu explicar a situação à multidão. Pessoal, não se assustem. Este cão não deve ser um cão raivoso. É o cão de estimação aqui da nossa colega. Hoje de manhã, este cão até salvou uma rapariga que estava a ser assaltada. Imobilizou o assaltante no local. É aquele mesmo assaltante em série que cometeu 5 crimes numa semana. Apareceu nas notícias há uns dias. Foi ele que nos ajudou a apanhá-lo. Pessoa que ele atacou desta vez também é muito provavelmente um traficante de droga. Por isso, não se preocupem. Ele não feriu nenhum inocente. Mal estas palavras foram ditas, todos ficaram em choque. Não pode ser, pois não. Este cão é assim tão incrível. Um assaltante em série. Acho que vi isso nas notícias. Não diziam que o assaltante era um grandalhão de 1,90 m e foi dominado por um Suzuki. Olhem para a perna do traficante. Ficou toda deformada. Esta força de combate não é de um Suzuki normal. A polícia não nos ia enganar, pois não. De manhã apanhou um assaltante. À tarde apanhou um traficante. E chamam a isto um cão de estimação. Isto é um cão divino. O Liu Wei, caído no chão, ouvia tudo boquiaberto. Ficou completamente aparvalhado. Pouco, ele ainda pensava que tinha tido azar. Que tinha sido atacado por um cão raivoso por acaso. Afinal, este cão veio de propósito para me apanhar. Foda-se. Os Suzukis também têm esta função. Quanto mais o Liu Wei pensava nisso, mais desesperado ficava. Perdeu completamente a cabeça. Ele tinha transportado droga tantas vezes sem qualquer percalço. Desta vez, apesar de lhe terem roubado a mala a meio do caminho e de ter perdido um pequeno pacote da mercadoria, ele confiava no seu disfarce de mulher para enganar a vigilância. E achava que era infalível. Final. Fui apanhado por um raio de um Suzuki. Quando for para dentro, nem vou ter cara para contar aos outros presos como fui apanhado. Pouco depois, a ambulância chegou. Quando o Liu Wei estava a ser colocado na maca, o seu olhar rancoroso ainda estava fixo em mim. O anfitrião capturou com sucesso um traficante de droga. Classificação: 3 estrelas. A atribuir recompensa aleatória.
Parabéns ao anfitrião por obter uma nova habilidade. Amigo dos animais. Consigo comunicar com qualquer animal sem qualquer problema. Exceto humanos. Este poder é brutal. Quis logo encontrar um animal para testá-lo. Olhei em volta. O meu olhar fixou-se num caniche que uma senhora mais velha trazia pela trela. Tentei chamá-lo para ver o que acontecia. Ei, mano, consegues perceber-me? O caniche pareceu ter percebido. Virou a cabeça e olhou para mim. Respondeu com os olhos a brilhar. Meu. Deixas-me dar-te uma. A minha cara fechou-se. Vai-te foder. Caniche de merda. Enfim. Este poder continua a ser brutal. Levantei a cabeça e olhei para a Lin Yonkin, que estava a evacuar as pessoas. Ladrei-lhe 2 vezes. O que foi? Erdan. A Lin Yonkin baixou a cabeça, confusa. Fiz-lhe sinal para se baixar. Apesar de não ter percebido. Ponto viu que eu parecia querer dizer-lhe alguma coisa. O que se passa? Ela baixou-se, por hábito. E fez-me uma festa na cabeça. Com uma expressão séria. Estendi a minha pata. E pousei-a no peito dela. Não, espera. Isto dá a entender outra coisa. Tirei rapidamente a pata do seu distintivo no peito. E, em vez disso, coloquei-a na sua braçadeira. Bati-lhe levemente com um ar solene. A Lin Yonkin virou a cabeça por instinto. Viu a palavra polícia, bem visível, na sua braçadeira. Ficou atônita por um instante. Ficou confusa por um momento. Mas rapidamente chegou a uma suposição absurda. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. Olhou para mim, incrédula. Tu, estás a tentar dizer-me que queres ser um cão-polícia? Apressei-me a acenar seriamente com a cabeça. A Lin Yonkin levantou-se de um salto. O seu olhar para mim estava cheio de espanto. Naquele momento, ela suspeitava seriamente que o seu cão tinha sido possuído por outro espírito. Entretanto, no esgoto fétido e nauseabundo, o Qin Feng e alguns inspetores já tinham levado o Wang Wu e encontrado o descampado onde ele se escondia. À primeira vista, viram o saco de pó branco espalhado no chão. Como ex-agente da Brigada de Narcóticos, bastou um olhar ao Qin Feng para perceber do que se tratava. Pó branco. Pelo menos 500 gramas. Ao ouvirem isto, os inspetores mais novos não conseguiram evitar que a sua respiração ficasse ofegante. Isto é um caso dos grandes. Chefe Shen, vamos recolher as pistas e voltar para a esquadra para investigar. O Qin Feng olhou para eles de relance, com uma expressão séria. Deixem-se de sorrisinhos e ponham-se sérios. Acham que apanhar traficantes é alguma brincadeira? Alguém que se atreve a transportar tanta mercadoria? Ou é maluco ou é um criminoso sem nada a perder. Pode muito bem ter mortes na consciência ou até andar armado. Os casos de tráfico de droga são para ser levados com a máxima seriedade. Jovens polícias ficaram a suar em bica com a repreensão. E perceberam imediatamente a sua leviandade. Este saco de droga, de que mala é que o tiraram? Foi desta mala, da Balenciaga. Disse o Wang Wu, apontando para a mala de tiracolo preta no chão. Lembro-me que, antes de eu sair, este saco de droga estava dentro da mala. O que é que isso quer dizer? Que antes de nós chegarmos, esteve aqui mais alguém? Se calhar, lembrei-me mal. O Wang Wu também não tinha a certeza. Chefe Qin, está aqui um bilhete de comboio. Da estação de comboios de Jiansheng. O Qin Feng apressou-se a ir ver. A sua expressão tornou-se sombria de imediato. É para as 8h15 desta noite. A hora já passou. Se o suspeito tiver comprado outro bilhete e entrado no comboio, a esta hora já saiu de Jiansheng. A dificuldade da busca seria como procurar uma agulha num palheiro. Wang Wu, tu foste detido esta manhã. Por que é que não disseste uma coisa tão importante mais cedo? Um jovem inspetor não se conteve e questionou-o. Eu, de manhã, fiquei paralisado de medo com aquele Suzuki. Só me lembrei disto à tarde. Nesse preciso momento, o telemóvel do Qin Feng tocou. Era uma chamada do diretor Zhou Zhengu. Senhor diretor, já encontramos o esconderijo do Wang Wu. E, de facto, havia um saco com droga. Pelo menos 500 gramas. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. No saco desse suspeito. Não havia um bilhete de comboio para outra província. Com partida da estação de comboios de Jiansheng, naquele momento, o Qin Feng ficou pasmado. O senhor, como é que o senhor sabia? Então não há engano. A situação é a seguinte. Ainda agora, os nossos agentes, em frente à estação de comboios de Jiansheng, detiveram um correio de droga. Transporte de droga no corpo. Já expeliu mais de 1,5 kg de heroína. Segundo o que ele confessou, há 3 dias, roubaram-lhe um saco. Lá dentro tinha um saco com 500 gramas de heroína e um bilhete de comboio. Achei que era uma grande coincidência. E liguei para lhe perguntar. Pelo que parece, o que o Wang Wu roubou deve ter sido a mala deste correio de droga. Qin Feng ficou completamente perplexo ao ouvir. Apanharam-no. Que coincidência. Eles aqui tinham acabado de encontrar a mala do suspeito. E ainda estavam a quebrar a cabeça sobre como o apanhar no meio de tanta gente. E os colegas do outro lado já tinham apanhado o tipo. Pelo que parece, até já começaram o interrogatório.
Como assim, foi apanhado? Vários inspetores jovens olharam para ele, confusos. Qin Feng explicou-lhes brevemente. Todos ficaram com uma expressão de surpresa e estranheza. Achavam que a coincidência era demasiado surreal. Instintivamente, eles pensaram que o correio de droga deve ter sido descoberto ao passar pela segurança da estação de comboios. E que foi por isso que o apanharam. Ainda bem que não o deixaram entrar no comboio. Caso contrário, teríamos um grande problema. Desta vez, os nossos colegas da esquadra fizeram um grande feito. Caramba! Transportar mais de 1,5 kg de droga no corpo. Somando ao que encontramos, isto dá um total de 2 quilos. Dava para ser condenado à morte várias vezes. O mérito não é pequeno. Mas o tom de Zhou Zhenguo, do outro lado da chamada, era um pouco estranho. Mas não sei. Se o mérito pode ser atribuído à nossa esquadra. Qin Feng ficou perplexo. Franziu o sobrolho de repente. O que é que o senhor quer dizer com isso? Será que o pessoal da estação de comboios nos quer roubar o mérito? Ele tinha posto em alta voz. Ao ouvirem isto, os inspetores mais novos ficaram logo agitados. Se foram os agentes da esquadra deles que o apanharam, por que é que o mérito não haveria de ser deles? Não foi isso. Qin Feng e os outros ficaram imediatamente confusos. Não é que nos queiram roubar o mérito. Então, como é que o mérito não é deles? Senhor diretor, pode dizer as coisas como elas são. Sinceramente, não percebi o que quer dizer. Qin Feng estava completamente baralhado. Do outro lado da linha, Zhou Zhenguo suspirou. Meu caro Qin, na tua opinião, o mérito da captura do Wang esta manhã pode ser-te atribuído, ou, por outras palavras, ser atribuído à nossa esquadra. Bem, a situação é um bocado complicada. O principal é que o Wang foi totalmente imobilizado pelo cão da Lin Yongqing. Nós quase não tivemos nada a ver com isso. E o cão nem sequer é um cão-polícia da nossa esquadra. Também não sei como é que o mérito deve ser atribuído. Por que é que me pergunta isso? Claro que tem a ver. A voz de Zhou Zhenguo tinha um tom de quem não sabe se há de rir ou chorar. Aquele traficante também foi imobilizado pelo cão da Lin Yongqing. Quando os nossos homens chegaram, o tipo já tinha sido tão mordido pelo cão que tinha perdido a capacidade de se mover. Foi uma situação praticamente idêntica à do Wang. Diz-me tu, o mérito destes dois casos. Como é que se deve atribuir, afinal de contas? Enquanto Qin Feng e os outros escoltavam Wang a correr de volta para a esquadra, viram por acaso a Lin Yongqing a passear um Suzuki, a sair pela porta principal. Parecia que estava a acabar o turno e a ir para casa. Qin Feng ficou perplexo. Depois, o seu olhar pousou involuntariamente em mim. O seu olhar estava carregado de choque, incredulidade, e uma panóplia de outras emoções, como a mais pura estupefação. Aqueles polícias mais novos também me olhavam como se estivessem a ver uma assombração, a avaliar-me de cima a baixo. Ridículo. Este cão é um absurdo. Fogo. Nós ainda agora encontramos uma pista. E ele vira-se e já foi à estação de comboios prender o tipo. Nem o Rex era tão bom como este cão. De manhã, apanha ladrões em série. De tarde, apanha traficantes de droga. Esta eficácia a resolver casos. Até a Brigada de Investigação Criminal da cidade tinha de bater palmas. Afinal de contas, sou pior que um Suzuki. Murmurou um jovem polícia para si mesmo, dizendo o que todos pensavam. Podem parar de me rodear. Estive ocupado o dia todo. Deixem-me ir para casa dormir com a bela gente, pode ser? Foi só apanhar 2 criminosos. Qual é o espanto todo? Basta ter patas. Eu fiz uma cara de indiferença, com os olhos semicerrados, e a minha expressão tinha ainda um toque de desdém arrogante. Senti que estava um arraso naquele momento. Ei, a cauda deste cão até se ergueu. Ele sabe que o estamos a elogiar. Ainda a armar-se em arrogante. A cauda denunciou-te, não foi? Embaraçoso, não é, cãozinho? Grr. Fiquei tão embaraçado que as minhas patas quase escavaram um T3. Esqueci-me de controlar a minha reação fisiológica. Baixei rapidamente a cauda, o que provocou outra onda de espanto entre os inspetores. Este cão percebe mesmo o que as pessoas dizem. Qin Feng abanou a cabeça e riu-se. Aproximou-se. Oh Lin, o teu cão ficou mais esperto de repente, foi? Desde quando é que ele percebe tão bem as pessoas? Lin Yongqing deu um sorriso amargo. Eu também não sei. Este cãozinho roubou-lhe hoje todo o protagonismo a ela, a flor da esquadra. Antes, na esquadra, basicamente todos os colegas homens que se cruzavam com ela deitavam-lhe um segundo olhar. Mas hoje, quando ela me trouxe pela trela, a primeira reação de toda a gente ao vê-la foi olhar para o cão. A Lin Yongqing sentia-se impotente e, ao mesmo tempo, orgulhosa. O Zhou Zhenguo já tinha falado com ela há pouco. Embora o Erden não tivesse passado pelo treino e avaliação formais para cães-polícia. Graças ao seu feito incrível de capturar sozinho 2 criminosos perigosos, havia uma grande probabilidade de, por via de exceção, se tornar um cão-polícia. Podia até ser condecorado como cão de mérito de 2ª classe. Ao saber disto, também eu fiquei muito contente.
Respirei de alívio por completo. Estava garantido. O Dan estava garantido. E em breve teria um lugar na corporação. A partir de agora, podia apanhar criminosos de forma legítima. Já não precisava de me preocupar em ser abatido como um cão raivoso. Dia tão produtivo. Completamente satisfeito. Decidi recompensar-me. Então, esfreguei-me na perna lisa e clara da bela agente. A Lin Yanqing baixou a cabeça. A pensar que eu queria ir para casa. E disse ao Qin Feng: Tio Qin, amanhã falamos melhor. Hoje o dia foi longo. Vou levar o Erden para casa para descansar. Oh, claro. O Qin Feng assentiu apressadamente. E acrescentou: amanhã não te esqueças de trazer o cão, está bem? Um talento destes não pode ser criado como um simples animal de estimação. Está bem, respondeu a Lin Yanqing, enquanto me levava pela trela para longe. Quando já não havia ninguém por perto, ela baixou a cabeça e olhou para mim com um sorriso rasgado. Erdan, hoje fizeste 2 grandes proezas. Esta noite, vou deixar-te entrar e dormir na cama. Os meus olhos de cão iluminaram-se. Ainda por cima há uma recompensa inesperada. Mas, tens de lavar as patas e o traseiro. Depois, quando eu for tomar banho, aproveito e lavo-te a ti também. Os meus olhos de cão brilharam intensamente. Foda-se, mas que sorte é esta? Entretanto, no gabinete do diretor da esquadra da zona sul da cidade, o ar estava carregado de fumo. O comissário político Li Ze olhava fixamente para o ecrã do computador, enquanto fumava e coçava a cabeça. Os seus olhos estavam injetados de sangue. Completamente frustrado. Não. Oh Zhou, como é que se escreve este relatório? Escrever que estes 2 criminosos perigosos foram ambos apanhados por um Suzuki. E que a nossa esquadra não serviu para nada. Se escreveres uma coisa dessas, não é o mesmo que dizer aos chefes que a nossa esquadra inteira vale menos que um Suzuki. Isso não é estar a pedi-las. Então escrevemos que foi a nossa brigada de investigação que os apanhou. Vais roubar o mérito até ao Suzuki. O canto do olho de Li Ze tremeu. Quanta gente é que estava a ver hoje na estação de comboios? Toda a gente sabe que foi o cão que imobilizou o traficante. Muitas pessoas filmaram e até já puseram os vídeos na net. Se escreveres isso, também não é estar a pedi-las. Isto não dá. Então diz-me tu como se escreve. Tu é que és o comissário político. E vens perguntar a mim? O Zhou Zhengu também já estava a ferver, a olhar para o Li Ze que coçava a cabeça desesperado. O Zhou Zhengu deu uma passa funda no cigarro. De repente, disse com um ar misterioso: Oh Li, diz-me uma coisa, aquela rapariga, a Lin Yanqing, não achas que ela dava uma excelente guia de cães polícia? Mas a rapariga nem sequer é dessa área. Como é que isso é possível? Ei, Li Ze retorquiu instintivamente, mas, a meio da frase, de repente, percebeu, os seus olhos brilharam, e acenou apressadamente com a cabeça. É isso, também acho que ela tem imenso jeito para isso. Zhou Zhengu sorriu. Vês, o relatório escreve-se assim. A nossa estagiária de guias de cães polícia, Lin Yanqing, fora do seu horário de trabalho, não deixou de aprofundar as suas competências profissionais. Em privado e seguindo os padrões profissionais para cães polícia, submeteu o seu cão, Erdan, a um treino científico, rigoroso e de longa duração. No dia de hoje, durante um passeio, o referido cão, graças ao seu olfato apurado e às suas excepcionais capacidades de captura, encontrou fortuitamente 2 perigosos criminosos em fuga, e conseguiu imobilizá-los a ambos no local, dando assim uma contribuição excepcional para a segurança e estabilidade da nossa cidade. Depois dás uns retoques, mas, de qualquer forma, a ideia geral é esta. Estás a ver, assim, o caso já fica ligado à nossa divisão, não achas? Depois de ouvir, Li Ze levantou logo o polegar em aprovação. Oh Zhou, tu és um gênio do caraças. Um talento destes não pode ser criado como um simples animal de estimação. Está bem, respondeu Lin Yanqing. Segurando a minha trela, começou a afastar-se. Assim que não havia ninguém por perto, ela baixou a cabeça, a olhar para mim com um sorriso. Dan, hoje tiveste 2 grandes feitos. Esta noite, podes entrar e dormir na cama. Os meus olhos de cão brilharam ligeiramente. Ainda por cima com um bónus. Mas, tens de lavar as patas e o rabinho. Daqui a pouco, quando eu for tomar banho, aproveito e dou-te um banho também. Os meus olhos de cão brilharam intensamente. Porra, existe coisa melhor. Entretanto, no gabinete do diretor da esquadra da Zona Sul, o ar estava carregado de fumo. O comissário político, Li Ze, olhava fixamente para o ecrã do computador, enquanto fumava e coçava a cabeça. Tinha os olhos injetados de sangue. Estava extremamente frustrado. Epá, oh Zhou, como é que escrevemos este relatório? Vamos dizer que estes 2 criminosos perigosos foram apanhados por um Suzuki, e que a nossa esquadra não serviu para nada. Se escreveres isso, não é o mesmo que dizer aos nossos superiores que a nossa esquadra inteira vale menos do que um Suzuki. Isso não é pedir para levar um raspanete. Então pomos que foi a nossa equipa de investigação que os apanhou.
Queres roubar o mérito até ao Suzuki? O canto do olho de Lise tremeu. Quanta gente é que estava a ver hoje na estação de comboios? Toda a gente sabe que foi um cão que imobilizou o traficante. Muitas pessoas filmaram e publicaram os vídeos na net. Se escreveres as coisas assim, não é estar a pedi-las outra vez. Isso também não dá. Então diz-me tu como é que se escreve. Tu é que és o comissário. E vens perguntar a mim. Zhou Zhengu também estava prestes a perder a paciência. Olhava para Lise, que coçava a cabeça, sem saber o que fazer. Zhou Zhengu deu uma passa funda no cigarro. E, de repente, disse com um tom significativo. Oh Li, diz-me uma coisa. Esta miúda, a Li Yonqing, não seria perfeita para ser treinadora de cães-polícia? Mas a miúda nem sequer é desta área profissional. Como é que isso seria possível? Lise contrapôs instintivamente. Mas, a meio do que dizia, de repente, caiu-lhe a ficha. Os seus olhos iluminaram-se. E acenou rapidamente com a cabeça. Pois é, também acho que ela tem imenso jeito para a coisa. Zhou Zhengu sorriu. Estás a ver, o relatório escreve-se assim. A camarada Li Yonqing, estagiária como treinadora de cães-polícia na nossa esquadra. Fora do seu horário de trabalho. Não deixa de aprofundar os seus conhecimentos profissionais. Em privado e seguindo os padrões profissionais para cães-polícia. Submeteu o seu cão, Erdan, a um treino científico, rigoroso e prolongado. No dia de hoje, o referido cão, durante um passeio, valendo-se do seu olfato apurado e das suas excepcionais técnicas de captura, deparou-se fortuitamente com 2 perigosos criminosos em fuga, e imobilizou ambos no local. Deste modo, prestou um contributo notável para a segurança e estabilidade da nossa cidade. Tu depois dás aí uns retoques. Mas, no fundo, a ideia é esta. Vês, assim, o caso já fica relacionado com a nossa esquadra, não fica? Depois de ouvir, Lise levantou-lhe imediatamente o polegar em sinal de aprovação.